Olá! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Como que você está? Como que você está nesse dia? Eu espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que você esteja tendo um dia cheio de paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Jesus, a verdadeira paz. É engraçado como a gente vê, né? Muita gente diz: não, no mundo tem que ter paz, que haja paz. Só que as pessoas querem a paz, mas não querem o dono da paz. As pessoas querem ter paz, mas não buscam o dono da paz. O dono da paz é Jesus. Jesus ele foi bem claro na sua palavra quando ele diz: Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. É essa paz que excede todo entendimento, que você está passando por problema, você está sendo massacrado, você está sendo pisado, humilhado, mas você está tranquilo. Você tem a capacidade de rir da situação. Você tem a capacidade de fazer como Estevão, quando estava sendo apedrejado, de olhar para os céus e falar: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. As mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que seu dia esteja desse jeito, não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, permita que Jesus te encha dessa paz. Permita que o Espírito Santo te inunde dessa paz. Que mesmo você passando pelas tribulações, você ainda sinta dentro de você a paz que excede o entendimento natural das pessoas, o entendimento daquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se envergonhou de alguma coisa? Ou, melhor, tem alguma coisa na sua vida de que você se envergonha? Alguma coisa que você fez e alguém descobriu? Alguma situação que você tenha passado e alguém viu? Alguma situação constrangedora, sei lá? É interessante como existem muitas pessoas que se envergonham de Jesus. Você já prestou atenção nisso? Quando você anda nas igrejas, você vê tanta gente, e aí você encontra, às vezes, uma pessoa da igreja, você encontra na rua, ou no shopping, ou na escola, ou talvez até no trabalho, e você olha para a pessoa e fala: Mas eu não sabia que esse cara era crente, eu não sabia que ele era cristão. Olha que bênção, ele é cristão. Mas você não sabia, aí você vai conversar com ele, você pergunta: E aí, meu irmão? Tudo na paz? E ele fica envergonhado, olha para um lado, olha para o outro e fala: Não, tranquilo. Muitas vezes nós nos comportamos como agentes secretos de Jesus, sabia? Nós somos cristãos, nós buscamos as bênçãos de Deus, mas as pessoas ao nosso redor não sabem que nós somos cristãos. Elas não têm nem sequer a ideia de que você é crente, porque você nunca compartilhou a palavra, você nunca orou por ninguém, você. Talvez o seu comportamento seja o mesmo comportamento daqueles que te rodeiam no seu trabalho, na escola, na faculdade. Por que será que a gente se envergonha do Evangelho? Por que será que a gente se envergonha de dizer para os outros que nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós seguimos a Jesus? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustenta com a sua mão poderosa, aquele que sustenta todas as coisas no mundo, no universo. Por que será que a gente se envergonha do Evangelho? Sabe, nós estamos vivendo dias em que ser cristão parece que é ruim, é errado.
É vergonhoso. Parece que a gente está vivendo dias em que é perigoso ser cristão. E aí a gente começa a esconder aquilo que é a coisa mais maravilhosa da nossa vida, que é seguir aquele que nos abençoa, aquele que é o nosso protetor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos dá todas as coisas e nos mantém de pé. A gente esconde essa maravilhosa graça que nós recebemos para ficar bem no meio aonde a gente anda. Para ficar bem aos olhos daqueles que nem sequer, quando a gente estava precisando, passando por uma necessidade, eles nem sequer nos perguntaram como a gente estava ou se a gente estava precisando de alguma coisa, porque quando você está passando por dificuldade, você fica mais triste, mais pensativo. E às vezes as pessoas nem sequer te perguntam se você está precisando de alguma coisa, mas você quer ficar bem com essas pessoas, então você esconde que você é cristão, porque se eles souberem, eles vão fazer piada com você. Vão dizer, talvez, igual muitos falam, que você tem a mente fraca, que você pensa de uma forma muito pequena. Quem dera pensar que você veio criado de um boneco de barro. Ah, para com isso. É mais fácil eu pensar que eu vim de um macaco. Mas aonde está o meu rabo? Se eu vim do macaco? Ué, por que não tem ser humano com rabo? Porque nós estamos num processo de evolução. Muitas vezes nós temos vergonha do evangelho. Nós temos vergonha de defender Jesus. Às vezes a gente está numa roda de amigos e as pessoas fazem piada com o nome de Jesus e a gente fica rindo com aquele sorrisinho com cara de tacho. Já ouviu essa expressão? Cara de tacho? E a gente fica com aquele sorrisinho sem graça, mas nós não temos capacidade de chegar e confrontar essa pessoa. Escuta, qual é a sua? Você está confrontando? Você está tirando sarro do meu Senhor? Não. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 26. A palavra de Deus, ela fala o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então não se engane. Se você se envergonha hoje do Evangelho, se você se envergonha de falar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus aonde você estiver, se você não consegue dar a sua cara a tapa para poder dizer eu sou cristão sim, e defendo a minha fé, Jesus também vai se envergonhar de você quando voltar para nos buscar. E aí? Já pensou quando tocar a trombeta, Jesus olhar bem nos seus olhos e falar: não, tenho vergonha de você. Eu estou decepcionado com você. Eu te dei tantos talentos, eu te dei tantos dons. O dom de falar, o dom de cantar, o dom de orar, o dom de curar. Eu te dei tantos dons. E o que você fez? O que você fez com o que eu te dei? Você se envergonhou de mostrar para as pessoas que você era cristão? Muitas pessoas vão ouvir de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim, vós, porque eu não vos conheço. Ah, Jesus, mas eu curei, eu expulsei, eu preguei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32 e 33, nós vemos assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você nega Jesus aqui na terra, quando as pessoas te perguntam o que você acha, não, o que você acha do cristianismo? O que você acha de Deus, de Jesus? E você fala, não, eu não sei, não conheço, não tenho muita informação. Jesus fará a mesma coisa com você quando ele estiver diante do Pai. Você sabe por quê? O diabo, quando chega, o diabo nos acusa constantemente diante de Deus. Quando Deus vai nos abençoar de qualquer forma, com qualquer tipo de bênção, o diabo chega diante de Deus e fala: não! O senhor não pode mandar essa bênção para ele, não, porque ele fez. Olha, ele mentiu, ele fez isso, ele fez aquilo e tal. E aí, Jesus, se você é uma pessoa cristã, e uma pessoa que faz a obra de Deus, Jesus chega para Deus e fala assim: não, Pai, pode abençoar sim, sabe por quê? Porque eu paguei o preço. Eu paguei o preço pelos erros dele, eu paguei o preço pelos pecados dele, e com o meu sangue eu apaguei tudo isso que o diabo está falando que ele fez. Eu já paguei o preço por ele, pode abençoar sim, Pai. Agora, o que Jesus está dizendo nesse versículo é que se você nega, se você não confessa a Jesus como seu Senhor aqui nessa terra, ele vai chegar diante do Pai e vai falar: Pai, realmente, o Senhor não pode abençoar não, porque o diabo tem razão. Ele errou, não se arrependeu. Ele não me confessa como Senhor e Salvador. Ele não aceita o sacrifício que eu fiz por ele. Então, Pai, o Senhor realmente não pode abençoar não. Você entende como é perigoso, como é danoso você negar, você não assumir a sua cristandade, o seu cristianismo? Você não assumir que você é um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, aquele que segue a Jesus e tem ele como modelo? No livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, nós lemos assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gregos. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não me envergonho do evangelho. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é que nós termos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que luta as nossas batalhas, como aquele que já venceu o mundo por nós. Uma das melhores coisas da nossa vida é a gente poder acordar de manhã e falar: ô papai, bom dia. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa página em branco onde eu posso escrever uma nova história, começar de novo. Onde eu posso chegar no meio dos meus amigos e falar: cara, hoje Deus me deu uma bênção tão maravilhosa, e você pode começar a testemunhar daquilo que Deus faz na sua vida. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe de Jesus. Não se preocupe com aquilo que as pessoas vão falar, porque as pessoas não pagam as suas contas. As pessoas não te abençoam, as pessoas não estão ao seu lado quando você está passando por problemas. Jesus sim. Jesus não te abandona. Jesus está no seu lado, esteja você passando o que for. Jesus está sempre ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai parar de te amar. Não se envergonhe do evangelho. Muito pelo contrário.
Proclame a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, aonde você estiver. Mostre que você é um discípulo de Jesus. Eu acho interessante que quando é para coisas erradas, as pessoas não se envergonham do evangelho. A gente vê diversos políticos que estão na política e a primeira coisa que eles fazem para se eleger é colocar diante do nome deles pastor fulano de tal, missionária fulano de tal. E aí quando entra na política e se corrompe, porque são pessoas que não estão firmados na rocha que é Jesus, e eles se corrompem e começam a receber propinas e a fazer coisas erradas, eles não estão envergonhando o próprio nome, porque as pessoas olham para essas pessoas e falam, poxa, olha, eles são crentes. E aí você começa a envergonhar o nome de Deus e não o seu próprio nome. Agora, quando é para as coisas boas, aí as pessoas se envergonham de dizer que são pastores, se envergonham de dizer que são cristãos, obreiros na casa do Senhor. É interessante como o nosso inimigo nos arma armadilhas e colocam diante da nossa vida situações em que nós fazemos com que o nome do Senhor seja mal visto. Não perca a sua salvação por causa do que os outros acham. Se preocupe com aquilo que Deus pensa de você. Se preocupe com aquilo que Jesus acha em você quando te olha, quando te vê. A palavra de Deus, ela nos diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E se você não assume que é um cristão, que é um servo do Senhor, os olhos do Senhor nunca vão te encontrar. Imagina bem a situação, quando o povo de Israel estava saindo do Egito e o anjo da morte estava passando por cima do Egito para matar todos os primogênitos. Deus ordenou que o povo de Israel colocasse nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro. E quando o anjo da morte passasse pela porta, pela casa deles, ele viria o sangue e não entraria e não mataria o primogênito daquela família. Imagina se alguém ali se envergonhasse de ser cristão. Na época não tinha, Jesus ainda não havia vindo ao mundo, mas se alguém se envergonhasse de ser de Deus, se alguém se envergonhasse de ser um hebreu e não colocasse o sangue nos umbrais das suas portas, iria perder o seu primogênito porque teve vergonha de dizer que seguia Cristo, que seguia a Deus. As consequências de você negar a Jesus são muito grandes. Não vale a pena nós arriscarmos a querer viver bem com as pessoas e acabar com isso negando a nossa fé. A palavra de Deus, ela nos diz que não existe nenhum relacionamento, não existe nenhuma intimidade entre aqueles que são de Deus e o mundo. O mundo nos odeia porque primeiro odiou a Jesus. E nós seremos mal vistos, com certeza, porque nós somos crentes. Nós acreditamos naquele que o mundo quis colocar, crucificar, acabar, derrubar, derrotar. Mas Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo por mim, por você. Para que depois de tudo que Jesus fez, você tenha vergonha de dizer para os outros que você é crente? Você tenha vergonha de declarar na sua sala de aula da faculdade que você é um cristão? Porque talvez as pessoas vão fazer piada com a sua cara, vão
Dizer que você, como eu já falei, dizer que você é uma pessoa fraca, de mente fraca, porque acredita nessas coisas. Não perca a tua salvação. Não negue a Jesus. Sabe, Pedro, o apóstolo Pedro, ele chegou bem perto de perder a sua bênção, de perder a sua salvação, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus, pela sua misericórdia, Jesus, pela sua graça, Jesus, por amor a Pedro, foi atrás de Pedro e restaurou Pedro. E Pedro se tornou o apóstolo que foi. Não negue a Jesus. Não negue o evangelho, não tenha vergonha de ser um cristão. Não tenha vergonha de mostrar ao mundo que você acredita e pertence a um Deus maravilhoso que faz maravilhas, que amou toda a humanidade a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por ela. A ponto de entregar o seu próprio filho à morte, para morrer, para perdoar os nossos pecados, os nossos erros, mesmo sem saber se a gente iria aceitar, mesmo sem saber se nós iríamos corresponder à atitude de Jesus, ele morreu. Assim mesmo. Não negue a Jesus. Anuncie para os 4 cantos da terra a sua fé. Anuncie para os 4 cantos que você pertence a Jesus. Você vai ver que a sua vida vai ser muito mais abençoada, vai ser muito mais feliz, porque você vai estar assumindo quem você realmente é. Um filho de Deus, abençoado e salvo, coberto pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você é uma pessoa que tinha vergonha do evangelho, se arrependa. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Jesus. Peça para Ele te ajudar a você declarar aonde você estiver que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Permita que Jesus te use para ser bênção na vida das pessoas. Permita que Jesus te use para fazer a diferença onde quer que você esteja e por onde quer que você vá. Amém? Glória a Deus, que essa palavra tenha sido edificante para você. Que essa palavra tenha trazido para você um esclarecimento, um chacoalhar. E que Jesus possa se revelar através de você a partir de agora. Em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus até os confins da internet. Aonde tiver sinal de internet, que esse vídeo possa chegar e possa transformar vidas. Em nome de Jesus. Seja um missionário do Senhor. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais, para que as pessoas que você ama e que te rodeiam ouçam essa palavra, aprendam um pouco mais de Deus, tenham um relacionamento mais íntimo com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, na faculdade, no trabalho, na escola, na empresa, aonde quer que você esteja, que você seja um cristão assumido, que você seja abençoador, que você compartilhe a palavra de Deus com todos aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja uma bênção. Abreijos para você e até o próximo vídeo.